E depois de muito tempo longe do YouTube, eu retorno para o canal. Mas dessa vez com um novo propósito. Eu ainda vivo da maquiagem lá no meu Instagram, meu conteúdo relacionado ao meu trabalho é mais ativo. Mas aqui eu quero trazer assuntos que precisam ser falados do nosso mundo feminino. Eu quero dar voz às mulheres e poder ajudar trazendo mais informações, compartilhando histórias. Hoje nós vamos conhecer a história da Yasmin, que é a mãe do Antônio, que passou pela experiência da síndrome de HELP. E para que vocês saibam de maneira mais específica sobre a síndrome de HELP, eu conto com a doutora Laísa. Ela vai explicar para vocês um pouquinho sobre a alteração de pressão na gestação e o que pode ocorrer devido a ela. Olá, meu nome é Laísa, sou ginecologista e obstetra e vim falar um pouquinho para vocês sobre a pressão alta na gravidez. Então, a hipertensão gestacional é aquela que ocorre após 20 semanas de gravidez. Ou seja, se você na primeira consulta do pré-natal já tiver pressão alta, então provavelmente você já era hipertensa e não sabia. Se a pressão alta surgiu após 20 semanas de gestação, você está provavelmente com a hipertensão específica da gestação. Existem alguns fatores de risco para desenvolver pressão alta na gestação. Entre elas, primeiro filho, que a gente não sabe quem é ou não que vai ter a questão genética de desenvolver essa pressão alta. Idade materna avançada, acima de 35 anos ou inferior a 18 anos. Histórico familiar, ou seja, a mãe teve pré-eclâmpsia e algumas doenças como lúpus, diabetes, doença renal, a obesidade e gemelar. Então, são as situações que podem favorecer a pressão alta na gestação. E existem alguns sinais de alerta, que a gente fala do que a gente chama de sinais de iminência de eclâmpsia. Então, você que é hipertensa ou que está acompanhando a pressão e de repente surgiu algum desses sintomas, precisa ficar alerta e procurar o pronto atendimento ou o seu médico. Entre eles são uma dor de cabeça muito intensa, visão turva, dor no abdômen superior, vômito, náusea, junto com a pressão alta e principalmente um inchaço, um edema súbito de mãos e face. Ou seja, você acordou no outro dia, olhou para o espelho, o rosto está super inchado e a mão. Então, porque a gestante acaba inchando um pouco, mas normalmente é mais em membros inferiores. Então, se for mãos e face, preste atenção que é um sinal de alerta. Hoje em dia, existe a profilaxia de pré-eclâmpsia. Então, para você que tem um fator de risco de desenvolver, durante o começo do pré-natal, a gente começa a fazer essa profilaxia de pré-eclâmpsia. Por que a importância de acompanhar essa pressão? Porque se você não tiver um acompanhamento rigoroso, ela pode evoluir para formas graves, como pré-eclâmpsia, eclâmpsia e até uma síndrome HELP. Então, é muito importante ter o controle dessa pressão durante a gravidez, porque pode ter comprometimentos significativos tanto no bem-estar materno como fetal. Eu descobri a gestação do Antônio, já estava com umas semanas avançadas e iniciei o pré-natal, tudo certo, até a 29ª semana, tudo correndo bem, super bem. Comecei a sentir dores fortíssimas no meu estômago e minha pressão começou a subir muito. Nunca fui hipertensa, apesar, sempre ter um pouquinho de sobrepeso desde criança. Nunca foi um problema. Não estava sendo problema nenhum. Não estava sendo problema. Exame de curva glicêmica, tudo feito, tudo certinho, acompanhamento. E aí comecei a sentir fortíssimas dores no estômago, muitas mesmo. Comecei a ir para o hospital, pro pronto atendimento na minha cidade. Era medicada, Tramal, Dramin, vai pra casa. Tramal, Dramin, vai pra casa. O atendimento lá no hospital era com o clínico geral. Com o clínico geral. Não passava pelo especialista. Passei 2 vezes pelo especialista, que era o plantonista, que era o meu obstetra mesmo, que tava me acompanhando. E eu tava fazendo acompanhamento nutricional. Então, assim, ao invés de ganhar o peso, eu tava perdendo. E aí ele falava assim pra mim, não, é normal, porque agora é pro final, você já tem sobrepeso, então você vai inchar mesmo. E medir a pressão 19 por 10, 20 por alguma coisa. E eu comecei a ficar assustada. Sim. Fiquei essas 3 semanas, quase 3 semanas, indo praticamente todos os dias pro pronto atendimento e voltando embora. Até que um certo dia... E lá você era medicada. Medicada e voltava pra casa. Não ficava em observação? Não, em nenhum momento. E nem ultrassom? Não, em nenhum momento. E mãe de primeira viagem, você acha que tá sendo bem amparada, sem noção nenhuma. Então, pra mim, se eu tava sendo medicada, tava acontecendo o que era correto acontecer. Você tava confiando no médico. Totalmente, no meu médico, totalmente.
Quando eu completei 33 semanas, numa terça-feira, na quinta eu precisei ir pro hospital de novo. Passei por uma residente. A residente falou, vou te encaminhar para o obstetra de plantão. A sua pressão está altíssima, você não pode ir embora daqui desse jeito. Ela já percebeu a gravidade do seu caso. Aí eu fui internada na Santa Casa da minha cidade. Certo. Aí o médico me internou, eu já fiquei meio assustada, porque eu falei, ué, eu tô vindo todo esse tempo, ninguém tá me internando? Vai me internar agora por quê? Fui internada, numa quinta-feira à noite. Na sexta-feira de manhã, eu tinha um ultrassom agendado, né, do pré-natal. Porque no hospital não foi feito ultrassom em mim, em nenhum momento. Tanto que eu saí do hospital pra ir pra clínica que fazia o ultrassom com muita dor, porque não foi feito ultrassom dentro do hospital. O médico virou e simplesmente falou pra mim, a sua vaga, sua transferência já saiu, a gente tá aguardando a ambulância vir te buscar. Fiz o ultrassom, o médico que fez meu ultrassom não me falou nada, só falou pra enfermeira que tava comigo. Acredito que ele falou, né, do líquido que tava sendo reduzido e tudo mais. Mas eu tava super confiante. Só sentia muita dor, minha sogra foi no hospital ficar comigo. Eu falo pra ela, eu tô com dor, mas é da pressão, vai passar, eles vão me transferir, Vai baixar, vai baixar. Isso, tudo bem. Quando foi 9 e pouquinho da noite, eles vieram avisar, ó, a ambulância tá vindo. Aí meu marido falou assim pra mim, então eu vou na ambulância com você. Eu falei, não, você vai de carro, porque você trabalha no outro dia, deixa pra ficar comigo quando a gente estiver com ele, pra você me ajudar com ele. Eu tô super bem, pode ficar tranquilo. Então, tentei tranquilizar todo mundo. Tanto que quando a ambulância chegou, eles me colocaram na ambulância, eu cheguei a digitar uma mensagem pra minha mãe. Eu não quis acordar minha mãe na madrugada. Aí eu falei assim que amanheceu o dia, eu só envio. Então eu coloquei, mãe, tô em Araçatuba, tá tudo bem, pode ficar tranquila, só pra pressão abaixar. Achou que você ia ficar em observação, internada, observação. A hora que eu cheguei, um monte de gente em cima de mim. Um monte de gente. E, veio a médica, essa injeção é pro pulmãozinho do seu nenê. Aí sua cabeça já começou, né? Aí eu lembro que eu olhei pra ela, e porque é muito nítido tudo que aconteceu hoje. Hoje eu consigo falar porque é muito nítido. Eu falei assim, vocês não vão tirar ele, né? Porque ele acabou de completar 33 semanas, ele tá muito prematuro. Ela falou assim, Yasmin, a sua pressão tá altíssima. A gente precisa tirar. Se for necessário, a gente vai precisar tirar sim. Mas você tem que tentar manter um pouquinho a calma. Mas essa informação só chegou em você porque você questionou. Porque eu questionei. O doutor perguntou pra eles e pras enfermeiras, se elas tinham repetido o meu exame de plaqueta. Só que na hora da correria, eu acho que eles não lembraram de repetir. E aí eu escutei que ele bateu em alguma coisa, assim, eu não sei se era um balcão, uma mesa. Eu só escutei que ele deu um tapa e ele falou assim, vocês não estão preocupadas porque essa menina vai pra cova hoje, a responsabilidade vai ser minha. E aí que eu fui ter noção da gravidade da situação, porque eu escutei isso e a hora que eu olhei pra cima, eu contei, tinha 9 pessoas mexendo em mim ao mesmo tempo. Um no aparelho, outro no braço, e entre essas 9 pessoas estava meu marido e uma médica. E ele com uma cara assim... Ele escutou também isso? Escutou. E ele com uma cara assim, aí eu chamei ele. E falei, eu não sei se eu vou voltar pra casa, mas cuida do Antônio. Com a minha mãe, com a sua mãe. Você imaginou que fosse... Eu imaginei que fosse só comigo ali, que eles... Porque eu tava ali pra salvar ele. Sim. Porque eu falei, eles me transferiram pra cá porque aqui tem UTI neonatal, então eles vão salvar meu filho. Sim. Aí ele olhou, aí ele fez assim pra mim, meu marido, não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Por dentro eu sei que ele tava quebrado. Mas aí ele não podia te deixar mais. Aí ele só virou e falou assim, eu vou ter que contar pra sua mãe. Porque nesse meio tempo eu não consegui enviar aquela mensagem pra minha mãe. Porque parece que foi muito tempo, mas foi muito rápido, né? Contando parece que foi devagar, mas não foi. E eu ali. Aí eu lembro que ele olhou pra doutora e falou assim, daqui quanto tempo ela vai pra cesárea? Né, que aí o médico tinha vindo falar da cesárea, tudo. Aí o médico falou assim, acabando essa medicação que ela tá tomando aí, a gente leva ela daqui umas horinhas. Aí esse mesmo médico que deu o tapa na mesa falou assim, era 9h35, que tinha um relógio na minha frente ainda assim, né? Ele falou assim, 10 da manhã é o limite dela. Aí eu lembro que eu falei assim, o meu marido vai entrar comigo. Porque a gente sabe que pela lei, depois tem a parte da anestesia, a gestante, né, fica sozinha, depois entra o acompanhante. Não, tá bom, ele vai entrar. Trocaram ele andando. Ele andando, colocaram aquela roupa azul, tudo nele. E eu entrei.
No que eu entrei, e eu tava muito inchada. Eu sempre fui acima do meu peso, mas eu tava 30 quilos a mais acima do meu peso de inchaço. Eu entrei no centro cirúrgico, o anestesista falou assim pra mim: você é imensa, você é muito grande, eu não sei se eu vou conseguir te anestesiar. Só que na hora eu tava tão assim que eu não lembro nem se eu respondi alguma coisa pra ele. No meu consciente eu acredito que não. Sim, mas de qualquer forma não é o que você Eu só precisava lembro, naquele momento. Eu só lembro que ele me anestesiou muito forte, tanto que eu tenho sim uma marca, que ela não é nem embaixo, geralmente é mais embaixo, Sim. assim. A minha é bem no meio das costas, assim mesmo. Perto da marca do sutiã, né? Perto da marca do sutiã, a gente botou o sutiã porque ele deu muito forte, parecia que ele tava num animal mesmo. Tanto que a anestesia veio no rosto, líquido, empipocou o rosto, enfim. E aí logo já deu a reação, me tamparam o meu rosto, mas eu senti a hora que tiraram o Antônio de mim. E você tava consciente o tempo todo. Super consciente. Só que eles tiraram e já saíram correndo, porque tinha muita gente na hora da minha cirurgia. Acho que já fica mesmo, eu nunca tinha nem ficado internada, né? Então não sei qual é o e eles cientes, né, E eu toda hora falava, meu marido, porque eu já tinha tomado anestesia, então ele já podia entrar, eu queria ele ali comigo. Veio esse mesmo médico que fez esse comunicado, esse comentário, né, indelicado comigo, olhou em cima da minha cabeça assim, viu? Teu menino não nasceu bonzinho não, estão lá tentando reanimar ele. Eu acho que foi um choque pra mim essa hora. E foi a hora que, depois eu fiquei sabendo que foi a hora da minha convulsão, convulsionei, eu desmaiei, convulsionei. A hora que eu acordei não tinha mais ninguém na sala, tinha só uma enfermeira lavando material. Aí você só lembra disso então, dessa fala dele? Apaguei. E aí apagou. Aí eu acordei, tinha essa enfermeira. Aí falei pra ela, moça, cadê meu filho? Cadê o meu filho? Aí ela falou assim, a pediatra tá vindo conversar com você. Aí você já, como ninguém falou, olha, seu filho... Não, ninguém falou, seu filho tá lá, foi pra UTI. Ela fez esse comentário. Eu já sabia. Ela não quis entrar em mais detalhe, né? Aí nisso meu marido abriu a porta correndo. Ele fez assim, você tá bem? Você tá bem? Eu não tô sabendo de você, você tá bem? Porque em nenhum momento foram falar pra ele de mim. Ele não chegou nem a ver nada. Ele abriu assim, viu o neném sem vida. Aí ele falou, é o meu? É o seu. Então em nenhum momento... Mas foi muito rápido também, Foi. né? Você falou que eles tentaram socorrer ele. Não, eles fizeram de tudo, assim, em relação a gente ser, né, em relação lá a acontecer as coisas. Foi. E aí eu Você chegou a escutar chorinho? Alguma coisa? Não escutei o chorinho, tiraram ele muito rápido, muito rápido. Eu não escutei o chorinho. Aí a pediatra veio, me explicou que ele respirou 9 minutos e teve a primeira parada, que ela fez de tudo pra reanimar ele, mas que não conseguiu, a pediatra, né, falou. E se eu queria ver ele. Aí eu falei que eu queria. Aí ela levou ele pra mim já trocadinho com a roupinha do hospital, porque eu não tinha nem pego roupa pra ele. Aí ela mostrou ele pra mim, pus ele aqui, conversei com ele. E ele já tinha a formação perfeita. Perfeito. Era o pulmão que tava prematuro. Sim. Mas fisicamente ele nasceu perfeito. Lindo. E aí você recorda das características tudo. dele? Lembro tudo dele, perfeito. Todos os dias eu lembro dele. Porque eu não tenho foto, né? Eu não tenho foto. Não tenho nem marca de pezinho, nada. Eles né? não carimbaram o pezinho, eles não fizeram. Algo mais humanizado pra Não, você conseguir ter uma lembrança É como, ó, física, teu né? filho tá aqui, morreu e sabe? Sim. Alguns foram muito humanos com nós lá. Outros não quiseram muito saber, não. E tanto que eu, na hora, deu um pouquinho da reação, da anestesia, e foi a hora que eu comecei a tremer. Aí eu só falei assim, entrega ele pro meu marido. Meu marido tá ali fora, entrega ele pro meu marido. E aí eles saíram com ele dali e eu não vi mais ele. Aí eles não tinham vaga na UTI pra mim aquele dia. Porque depois eu soube também que na hora da cesárea minha pressão chegou a 28/14. Eu nem sabia que pressão chegava nesse número, né? E eles montaram uma semi-UTI pra mim no quarto, até sair uma vaga pra mim. Então no domingo de manhã, isso foi no sábado de manhã, e minha mãe chegou, minha cunhada chegou, minha sogra chegou. Todo mundo foi muito me amparar, me ajudar. E aí eles sepultaram ele no domingo de manhã. E eu não pude ir, o hospital não me deixou ir.
Aí fui pra UTI, fiquei uma semana na UTI. E eles foram te informando da sua Não, situação? não foram me informando que era HELP. Só falaram assim, ó. Você até então você sabia que era pressão. Era pressão. Pra mim era eclâmpsia ali. E foi tudo por causa da eclâmpsia. Aí fiquei na UTI, só que quando eu fui pra UTI, eles me colocaram numa medicação. A doutora falou assim pra mim, ó, esse remédio ele é muito forte. Então, às vezes, 2, 3 horinhas você vai tomar ele e nós vamos te voltar pro quarto, você não vai ficar muito aqui. Aí ali das minhas orações, de todas que eu já tinha feito na minha vida, ali foi a mais sincera, sabe? Eu falei assim, Deus, se o Senhor estiver me ouvindo, me ajuda. Eu não aguento mais ficar nesse lugar. Então, se for pra eu ir pro quarto, pra eu ir pra minha casa, faz essa medicação diminuir logo, me dá um sinal. E se for pro Senhor me recolhe essa noite. Não deixa eu acordar aqui amanhã, não. E eu acordei. Em 2 dias a máquina foi desligada. Voltei pro quarto. Cheguei no quarto, elas já vieram me dar notícia no segunda de manhã. Sua vaga do quarto saiu, nós já ligamos pra sua mãe já tá vindo. Porque você fica sem celular, fica incomunicável, não pode. E aí eu fui pro quarto, veio uma enfermeira chefe muito humana. Infelizmente eu não recordo o nome dela pra falar aqui, se um dia chegar nela pra eu agradecer. Ela falou assim, Yasmin, a gente pensou em mudar você de ala, pra você não ficar aqui com as mães e com os bebês. Mas a gente não pode te pôr em outro lugar, porque são os obstetras que estão te acompanhando. Os especialistas são daquela... Você tem que ficar aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar você quietinha nesse quarto, a sua mãe vai chegar, essa porta vai ficar fechada. E a hora que eu precisar, se eu precisar usar esse leito, vai ser com uma mãe com uma situação igual ou parecida com a sua. E aí na terça-feira de manhã o leito foi usado. Chegou uma mãezinha lá com cesárea de gêmeos, 20 e pouquinhas semanas também, a Thaís. Chegou ela com o esposo, ela muito abalada também, que teve que fazer cesárea de emergência. Os bebês não ficaram no quarto, já foram direto pra UTI. Hoje eles estão super bem, os dois. Eu tenho ela no Instagram, a gente conversa, coisa mais linda do mundo, né? Eu falo que são os amiguinhos do Antônio na Terra, porque eles nasceram pertinho, a gente ficou junto ali. E aí na quinta-feira chegou esse doutor, do Tapa na Mesa, que foi o chefe do pessoal lá. Ele falou, e aí, Yasmin, você quer alguma coisa? E no sábado ia ser meu aniversário. Eu falei, eu quero um presente de aniversário. Ele falou, qual? Eu falei, quero ir embora. Me tira daqui, eu não aguento mais ficar aqui. Que de tudo que eu passei lá dentro, de tudo que eu vivi ali dentro, o mais difícil foi a hora de ir embora. Com os braços vazios. Porque eu saí com a minha mala. Com uma cesárea feita. Com uma cesárea feita. Só que sem segurar ninguém. Então o mais difícil pra mim, de tudo que eu passei ali dentro, de dor, de falta de humanidade, né? Falta de informação. Que até então eu não sabia da HELP. Ninguém me falou ali dentro da HELP. O mais difícil foi a hora que eu passei na porta do hospital pra ir embora. E aí fomos pra casa, e aí eu peguei a alta pra ler. Eu falei, mas deixa eu ler a alta. Aí tava lá, todos os meus dados, as pressões, os horários, tudo. Síndrome de HELP, tananã. A minha mãe pegou e fez, síndrome de HELP? Peraí. Ninguém tinha tocado nesse nome. Ninguém tinha tocado nesse nome comigo. Na pré-eclâmpsia, sim. Da eclâmpsia, sim. Já tinha mais falado. Porque na pré-eclâmpsia eu tomei um remedinho pra pressão. Aí a minha mãe trabalha na área da saúde, né? Minha mãe é atendente da prefeitura faz muitos anos e ela tem muitos contatos. Eu falei, mãe... Aí minha mãe olhou, estranhou o nome. Falou, não, eu quero saber o que é síndrome de HELP. Aí que a gente soube. Perguntando pra conhecidos nossos da área. Mesmo com tudo isso com que tudo aconteceu, isso ninguém te explicou. Não. Você saiu de lá sem saber. E eu comecei a me culpar muito. E aí eu comecei a fazer acompanhamento psicológico na segunda semana que eu já estava em casa. E faço até hoje. E acho que todo mundo deveria fazer. A enfermeira do postinho que eu fazia o acompanhamento falou, você tem que passar pelo obstetra. Pelo seu obstetra. Porque ele tem que te dar a alta do pré-natal. Aí eu falei, mas eu tenho mesmo que passar por ele?
Porque eu me senti tão negligenciada, tão Sim, aí de novo. sem importância, eu vou ter que ver ele de novo. Uhum. Mas falei, você tem que ir, vamos encarar, né? E aí minha mãe foi comigo. Aí eu dei a alta pro médico, ele empurrou de volta pra mim. Dei a alta pra ele, ele empurrou de volta pra mim. Que eu queria que ele lesse o síndrome de HELP e me explicasse. Sim. Ele virou e falou assim... Aí ele me puxou a alta, ele falou assim, o seroma é só tirar o pontinho ali, fazer o curativo, tá? Minha mãe falou, não, eu vou fazer... Eu falei, doutor... minha mãe. Minha mãe falou assim, doutor, o que é síndrome de HELP? A negligência, então, continuou, né? Continuou. Aí ele fez assim, ela teve HELP? Olhou pra mim e fez assim, então foi sério mesmo, né? Não estava na alta. Na alta e na certidão de óbito do Antônio do lado. Na certidão de óbito do Antônio do lado. Aí a gente fala assim, né, de processo, hospital e tal. Eu falo assim, a minha única intenção de quando eu falo do síndrome de HELP, porque às vezes eu posto vídeo, né, no TikTok, no Insta, né, pro pessoal. Conheci uma mulher maravilhosa, chama Regina. A filha dela a gente se conheceu em grupos de apoio mesmo, porque às vezes as pessoas falam assim, mas ele era bebezinho, ele não foi pra sua casa, mas diminui a minha dor e o meu título de mãe. Então fala assim, a mãe que perdeu o bebê na gestação, a mãe que perdeu o bebê no parto e a mãe que perdeu o filho com 20, 30, 40, 50 anos, a dor é a mesma. A dor é a mesma. E ela é mãe. E é mãe. E aí eu conheci a Rê, e a Rê fica no meu pé, grava um vídeo, porque a filha dela teve HELP e ela perdeu a filha e a neta, né? E aí, a partir disso, aí você começou a buscar informação sobre isso na internet e achou apoio. E conversando com a Rê, e a Rê conheceu um monte de gente que teve o mesmo problema, e ela fica, grava vídeo, com a intenção da gente informar as pessoas, né? Porque precisa ser de passar falado. a informação que a gente não teve. Bom, esse foi um resumo da minha história e do meu filho. E eu tava comentando até com as meninas aqui que uma pessoa falou assim pra mim no meu trabalho: mas você é tão feliz, você sorri, você, né, você brinca. E eu falo, eu escolhi viver. Você teve uma nova chance. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo meu filho, pela vida do meu filho, pela chance que ele me deu. Então, a minha vida é um milagre. A minha vida é um milagre. Eu sou muito grata a Deus. O Antônio, ele salvou a minha vida. Ele fez eu me tornar uma pessoa menos... Assim, eu dar mais valor nas coisas, né? Então, se hoje eu puder deixar um recado, é pra todo mundo se cuidar. Conhece alguma gestante, se cuida, procura um bom profissional. E valorizem a sua vida, principalmente. E não sei o que Deus reserva pra mim, né? Não sei se... O futuro só ele pertence. A gente sempre pede pra ele o que for melhor. E é isso mesmo. Eu sou muito grata a ele também. Obrigada por tudo que a gente passou junto. Até pode as palavras porque eu sou bem lágrima. Obrigada de você compartilhar, topar, de falar de novo. Eu sei que é uma dor que é latente, mas na intenção de ajudar outras mulheres. E a intenção desses vídeos é poder levar mensagem e informação para outras mulheres.